Se liga nesse desenho do Wolverine. Bom, para começar, dividimos o corpo em 4 partes iguais, cada uma do tamanho da cabeça do personagem. Começamos com um círculo para a cabeça e uma linha vertical para o corpo. Dividimos o restante em 3 partes iguais abaixo da cabeça, representando o tronco, as pernas, os pés e os braços, e já adicionamos alguns detalhes nos esboços, como as mãos e as garras, mantendo elas proporcionais ao restante do desenho. Lembrando que a intenção aqui é deixar o personagem levemente curvado, como se ele estivesse se abaixando em posição de ataque, como é bem clássico do Wolverine. Então a gente usa uma técnica chamada de escorço, onde usamos a perspectiva, que é outra técnica dentro do desenho, para causar esse efeito sem distorcer demais ou até mesmo estragar o desenho. Bom, se você não sabe o que é escorço, escorço é um termo utilizado na arte, especialmente no desenho, para descrever uma técnica que envolve representar objetos ou figuras em uma perspectiva fortemente inclinada ou distorcida. Essa técnica ela é empregada para criar uma sensação de dinamismo e profundidade na composição visual do desenho propriamente dito. Quando a gente desenha um objeto em escorço, ele parece estar se movendo em direção ao espectador ou se afastando mesmo dele em um ângulo acentuado, resultando assim numa distorção perceptível das proporções. Tá ficando claro? Em resumo, é pra gente colocar esse desenho em movimento mesmo ele estando estático no papel. Fica bem legal. Agora, com as proporções já estabelecidas, vamos detalhar um pouco mais o rosto do Wolverine, adicionando as características distintivas, como as orelhas pontiagudas que fazem parte da máscara. Isso fica a critério de cada desenhista, mas eu já gosto de ir colocando alguns detalhes a mais, né? Eu sou bem emocionado. Tipo como regiões de luz e sombra, já com as partes de grafite mais escuro para dar esse detalhamento, e também já estabeleço as regiões do nariz e boca. Esse já é o nosso segundo esboço. Geralmente eu faço de 2 a 3 esboços até o desenho ficar parecido com a referência que eu usei ou que fique mais ou menos parecido com o que eu imaginei. Aí tem os detalhezinhos menores, tipo rugas ao redor dos olhos, essas achuras ou cicatrizes discretas, elas são colocadas para adicionar essa autenticidade e profundidade ao rosto do personagem, né? Mas isso também fica a critério de cada desenhista. Eu já gosto de ir colocando esses detalhezinhos. Tem gente que faz todo o esboço primeiro para depois fazer esses pequenos detalhes, mas eu já gosto de fazer tudo junto. Então passamos para o corpo, enfatizando os músculos poderosos e mantendo a pose dinâmica. E aproveitando que no primeiro esboço eu já estabeleci os volumes e o tamanho dele, agora eu já posso adicionar esses detalhes, tipo da roupa, o símbolo ali no cinto e também onde cada músculo vai ficar para fazer a ligação do corpo do garotão ali. E para você desenhar essas poses, você vai imaginar um cilindro. Ao aplicar o escorço, a parte do cilindro mais próxima do observador vai parecer maior e mais ampla, enquanto a parte mais distante vai parecer que ela é mais estreita e mais pequena. Isso cria uma sensação de profundidade e movimento, dando ao objeto uma qualidade tridimensional e uma superfície plana, que é o papel. Dominar o escorço requer bastante prática e compreensão das leis da perspectiva e da anatomia dos objetos que você está desenhando. Quando você domina essa técnica, você vai expandir o teu repertório visual, vai criar obras que transcendem os limites da representação tradicional. Lembrando que você pode modificar essas formas do jeito que você bem entender, até que o desenho faça sentido para você. A gente pode usar essa técnica para fazer todo o corpo de qualquer personagem, seja para fazer os braços, as pernas. Depois que a gente entende como que funciona, fica bem mais simples de fazer, mas no começo eu confesso que é bem cansativo, então tenha bastante paciência. Como eu sempre digo aqui no canal, essas técnicas a gente aprende para nunca mais usar, porque uma vez que você entende ela, depois você não vai mais precisar fazer cada quadradinho ou cada cilindro desses. Você vai simplificando cada vez mais o seu esboço, mas sempre vai conseguir ver esses detalhes da técnica no desenho. E para limpar o desenho, eu costumo usar uma borracha limpa-tipos, que é um tipo de massinha de modelar. Eu acho que assim eu limpo melhor o desenho sem apagar sem querer algum detalhe ali antes de fazer a arte final. Mas você pode usar uma borracha normal, mas sempre tomando cuidado para apagar bem de leve, para não apagar o desenho completamente e acabar perdendo o esboço. E pra gente iniciar a arte final, é legal saber que precisa ter uma certa velocidade
velocidade para riscar a caneta nanquim. Se você fazer algo rápido demais, pode falhar alguma parte da tinta. E se você fizer lento demais, pode ficar tremido. Então você vai ter que praticar bastante até você achar uma velocidade que fique confortável para você e sem ficar fazendo aqueles riscos de pelinhos, hein? Isso deixa o desenho com um aspecto bem amador. E ao mesmo tempo você vai ter que achar uma forma que o desenho fique bonito e confortável no papel. Porque na arte tradicional não existe estabilização igual no desenho digital. Então não tem para onde fugir, é preciso treinar e treinar. Na maioria das vezes a gente usa 2 a 3 canetas para fazer os detalhes. Nesse caso eu usei 2, uma ponta 03 e uma ponta brush para fazer os preenchimentos do desenho. Mas eu contornei, entre aspas, o desenho todo primeiro para depois colocar a pintura de preto e as achuras. Agora vamos para a pintura e finalização propriamente dita desse desenho. Claro que a gente está muito longe de finalizar, mas eu gosto muito de pintura com marcadores e também de misturar materiais para causar um efeito mais realista nas minhas pinturas, como lápis de cor e caneta gel branca. Às vezes eu uso nanquim branco e pincel. Mas eu vou falar mais pra frente sobre como misturar e onde misturar. Na pintura, eu gosto de começar com uma cor mais escura e ir clareando o desenho. Nesse caso, foi o laranja primeiro e depois mais 2 tons de amarelo, um pouco mais escuro e o outro bem clarinho. Aí entra aquela técnica de repetições que eu já mencionei aqui no canal várias vezes, que é de você fazer a pintura e depois voltar com o tom mais claro e passar nas bordas ali da pintura para fazer aquele efeitinho de degradê. Isso a gente vai fazer em toda a pintura desse desenho. Uma das dúvidas mais pertinentes aqui no canal é onde aplicar a luz e onde colocar as sombras. E aí a gente volta lá na técnica dos cilindros e caixinhas para saber onde a gente deve colocar as luzes e as sombras. Vamos imaginar o desenho em 3D, onde é levado em conta a largura, a altura e a profundidade. Assim fica mais fácil de exemplificar. Vamos imaginar que o desenho foi feito com esses retângulos e a luz está batendo de frente e de cima do objeto. Então a sombra vai ser projetada na parte dos lados do desenho, deixando o desenho mais escuro nessa parte e mais iluminada na parte onde a luz está refletindo. Para ficar bem claro, veja esse desenho de um braço e imagine a mesma situação dos quadradinhos, só que dessa vez o desenho tem mais curvas, mas o conceito é o mesmo. Caso não tenha ficado bem claro, eu aconselho que você desenhe usando alguma referência e veja aonde que estão as sombras nessa referência, até que a técnica faça sentido e você não precise mais da referência. Você precisa usar uma referência de maneira que quando você copie os desenhos, você entenda o que está copiando, meio que decorando o que copiou, até que você possa usar o que aprendeu em outros desenhos que não sejam esse da própria referência que você acabou usando. Espero que essa parte tenha ficado claro, mas eu falarei sobre isso nos próximos vídeos também. Voltando à nossa pintura. Bom, em alguns casos, usar marcador mais escuro pode causar um efeito estranho na pintura. Então eu uso o lápis de cor nessas partes de sombras, sem que o desenho perca esse aspecto mais orgânico, também aquela sensação que fica mais realista a pintura, e também para quem não quer investir muita grana, né, em marcadores. É bem legal para substituir cores que a gente ainda não tem. Bom, quem não tem cão caça com o gato, né? E para finalizar, umas sombrinhas abaixo dos pés, para quem não gosta de desenhar cenário e não deixar aquele fundo branco monótono. E tá aí o nosso querido Wolverine finalizado. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Aí não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito e deixa aqui nos comentários qual é a tua dificuldade no desenho, que se tiver ao meu alcance, eu ficarei muito feliz em poder te ajudar e nos vemos no próximo desenho. Valeu!